Pronto, parece que foi, não é? Sim. Então, boa tarde, pessoal. Vamos começar a falar sobre a obra de Michel de Certeau. A pronúncia do nome, eu tive como professor o Google Tradutor, então ele sempre falava Michel de Certeau. Então, o livro é A Invenção do Cotidiano, Artes de Fazer. Eu acho importante a gente. Acho que a professora começou falando da, da, da dissertação que ela participou, e eu abro aqui um parêntese. Eu acho que existe uma necessidade de ter muito cuidado ao utilizar qualquer que seja teórico, qualquer teórico para analisar suas categorias. Existe o Certeau me trouxe alguns questionamentos que são importantes, acho que algumas premissas e pressupostos que são necessários para que eu entenda, compreenda um pouco, principalmente me referindo à obra, não conheço a obra dele completa. Foi o primeiro livro que eu tive acesso, que eu pude ler, mas eu já pude constatar uma grande necessidade de eu ter um conhecimento robusto sobre Freud, sobre Lacan, sobre Bourdieu. Então, existem alguns autores que são cruciais para dar sustentação à obra do Michel de Certeau. E isso me permite compreender os conceitos que ele traz, como ele trabalha isso, como ele vai desenvolvendo isso. É o que eu pretendo discutir um pouco com vocês na apresentação dessa obra. Então, vamos falar um pouco sobre a sua breve biografia, um referencial teórico, metodológico, Michel de Certeau, algumas perspectivas e a organização da obra. Então, Michel de Certeau, historiador, filósofo, jesuíta francês. Ele nasceu em 1925, faleceu em fevereiro de 1980, em 86, quer dizer, com aproximadamente 61 anos. Então, ele nasceu na França, ele é um jesuíta, isso é uma coisa interessante, importante destacar. Ele é formado em filosofia, letras clássicas, história e teologia, e acho importante a gente perceber como ele traz a filosofia, a psicologia não, desculpe, a psicanálise nas obras dele. Então, como eu separei aqui, ele traz uma gama muito grande de autores. Eu tentei selecionar aqui os principais que ele vai citando durante o texto. Então, ele traz o Bourdieu, ele traz o Freud, assim, predominantemente o Freud, o Immanuel Kant, o Lacan, o Foucault, o Ludwig, é um nome pronunciável, mas ele é um autor relacionado à linguística, e o Wittgenstein. É o Ludwig, assim, eu sei que é da linguística, Wittgenstein. Então, algumas perspectivas do Certeau. Isso aqui são algumas curiosidades para entender um pouco o contexto que se insere a obra de Certeau. O Papa Francisco, citando Certeau: as nossas tradições religiosas nos lembram que, como seres humanos, nós somos chamados a reconhecer o outro que revela a nossa identidade relacional diante de toda tentativa de instaurar uma uniformidade que o egoísmo do forte, o conformismo do fraco, ou ainda a ideologia do tópico poderiam tentar nos impor. Aqui é uma psiquiatra falando sobre qual a atualidade dessas ideias e como elas foram recebidas quando vieram a público. Elizabeth Rudinesco. Michel de Certeau era um criador, um escritor bem reservado. Quando fiz o seminário com ele na França, havia poucos participantes. Acredito que ele foi bem mais conhecido após sua morte. Quando faleceu, tinha uns 60 anos e estava um pouco excluído da academia. De fato, entrou tarde na escola da psicanálise. Michel de Certeau viajava bastante. Como ele estava aberto, por sua vez, à psicanálise e ao marxismo, foi por isso que a importância de sua obra foi percebida depois pela psicanálise.
primeiramente, ela foi mais reconhecida pelos historiadores. Interessante falar isso, porque eu fui fazer uma pesquisa assim, colocar o nome de Surtor no Google para observar onde ele é mais citado, como ele aparecia, como ele era retratado nas redes sociais. Ele aparece muito com autores da psicanálise, atualmente, não é? Predominantemente, quero dizer. Então, a obra se organiza, um preâmbulo da obra por Lucy Jard, A Invenção do Cotidiano, de 27 sessões, A Arte de Fazer, Uma Cultura Muito Ordinária, Teorias da Arte do Fazer, Prática do Espaço, Usos da Língua, Maneiras de Crer Indeterminadas. O preâmbulo da obra. Quem organiza a obra é a Lucy Jard, historiadora e editora de Michel de Certeau. Além disso, foi colaboradora do autor e fez parte da equipe que produziu os 2 volumes de A Invenção do Cotidiano. Michel de Certeau é um desses espíritos anticonformista e perspicazes no cenário intelectual. É personagem especial, inconformado com os cânones de uma disciplina rígida, e cuja irradiação intelectual segue caminhos estranhos à lógica das instituições que estas se achem ligadas à universidade, à igreja ou ao Estado. Historiador conhecido, respeitado por sua produção científica sobre a mística e as correntes religiosas no século XVI e XVII, é também temido por sua crítica ilúcida da epistemologia que governa em silêncio a profissão de historiador. É censurado por relativizar a noção de verdade, por suspeitar da objetividade das instituições do saber, por sublinhar o peso das dependências, das conveniências hierárquicas, enfim, por colocar em dúvida modelos recebidos que fazem fama da escola francesa da história. A invenção do cotidiano, deslocando a atenção do consumo supostamente passivo dos produtos recebidos para a criação anônima, nascida da prática do desvio no uso desses produtos. A vida cotidiana é distinta de outras práticas diárias, por ser repetitiva e inconsciente. Nesse contexto, o estudo de Certeau não está ligado nem ao estudo da cultura popular, nem às práticas cotidianas da resistência ao poder. Michel de Certeau investiga e descreve de que modo os indivíduos navegam inconscientemente por meio das coisas da vida cotidiana, do caminhar na cidade à prática da leitura. Distinção entre os conceitos de estratégia e tática. O autor conecta as estratégias às instituições, enquanto as táticas são utilizadas pelos indivíduos para criar espaços próprios nos ambientes definidos pelas estratégias. É interessante que, inicialmente, a organizadora do livro, ela apresenta a pesquisa de Certeau e vai discutindo durante as sessões, a apresentação geral. Os relatos que compõem esta obra pretendem narrar práticas comuns, introduzi-las com as experiências particulares, as frequentações e as lutas que organizam um espaço onde essas narrações vão abrindo caminho, significará delimitar um campo. Com isto, se precisará igualmente uma maneira de caminhar que pertence, aliás, às maneiras de fazer de que se trata. O objetivo do trabalho é explicitar as combinatórias de operações que compõem, também sem ser exclusivamente uma cultura, e exumar os modelos de ação característicos dos usuários, das quais se esconde sob o púdico nome de consumidores, o estatuto de dominados, o que não quer dizer passivos ou dóceis. O cotidiano se inventa com 1000 maneiras de caça não autorizada. Eu acabei esquecendo de dizer, inicialmente, a Lucy, ela vai trazer algo que eu achei bastante interessante, até trazer a discussão. Ela vai dizer que, que a obra de Certeau, ela passa pelo falseamento, pelo teste de falseabilidade do Popper. Eu não sei até que ponto cabe uma pesquisa qualitativa
se submeter ao teste de falseamento do Popper, porque nós já estudamos o Popper. Existe uma grande, para que eu possa aplicar o teste de falseabilidade do Popper, existe uma necessidade de aplicação de testes estatísticos. Pelo que eu pude perceber, as pesquisas de Sertor não cabem eu trabalhar com pesquisas quantitativas, elas têm uma abordagem qualitativa, pelo que eu entendi, mas trata-se de uma pesquisa etnográfica. Eu não cheguei a ver como os historiadores fazem as pesquisas, mas pelo referencial teórico apresentado, percebe-se que trata-se de pesquisas de abordagem qualitativa, pesquisas etnográfica, basicamente. Então, nessa perspectiva, não caberia, isso eu discordo com a organizadora do livro, não caberia teste de falseabilidade, sendo que pesquisas qualitativas não cabem análises estatísticas, tem uma abordagem diferente, uma perspectiva teórica metodológica diferente. Eu não achei, eu não sei se foi um problema da tradução, ou precisaria estudar mais sobre essa perspectiva que a organizadora do livro traz. Mas eu acho algo interessante, até para discutirmos posteriormente, sobre a questão da falseabilidade de Popper aplicado na pesquisa do Michel de Certeau, segundo a organizadora do livro. Inclusive a editora também, não é? Principais conceitos: a produção de consumidores, surgida de trabalhos sobre cultura popular, sobre as marginalidades, a interrogação sobre as práticas cotidianas, foi a princípio precisada negativamente pela necessidade de não localizar a diferença cultural nos grupos que portavam a bandeira da contracultura, grupos já singularizados, muitas vezes privilegiados, em parte folclorizados, que eram apenas sintomas ou reveladores. A fabricação que se quer detectar é uma produção, uma poética, mais escondida porque ela se dissemina nas regiões definidas pelos sistemas de produção, televisiva, urbanística, comercial. E por quê? A extensão sempre mais totalitária desses sistemas não deixa aos consumidores um lugar onde possam marcar o que fazem com os produtos. Então, é interessante entendermos como, durante o livro, ele vai ser... Eu vou ter uma presença muito grande do Freud. Então, na minha concepção, eu acredito que é de crucial importância se estudar o Freud, até para poder entender os conceitos. Freud e o Lacan. Precisa ser o Freud e o Lacan, basicamente, para que eu possa compreender os conceitos, apresentar os conceitos utilizados pelo Michel de Certeau, até para entender como ele construiu e utilizou para entender as categorias que ele vai investigando e analisando. A segunda parte, uma cultura muito ordinária. O homem ordinário. Freud estabelece um contrato com o homem ordinário, cujo o seu discurso, com a multidão, cujo destino comum consiste em ser ludibriada, frustrada, forçada ao trabalho cansativo, submetida, portanto, à lei de mentira e ao tormento da morte. O homem ordinário é acusado de arranjar para si, graças ao Deus da religião, a ilusão de esclarecer todos os enigmas do mundo, de animar a segurança que uma providência cuida de sua vida. O homem ordinário representa, em primeiro lugar, a tentação moralista de Freud, o retorno de generalidades éticas no campo profissional, um acréscimo ou decréscimo em relação aos procedimentos psicanalíticos. Então, é interessante entender como o Michel de Certeau ele utiliza uma metodologia mais introspectiva, assim como Freud e o Lacan abordam, que ele trata com as pessoas, como ele consegue conciliar isso com Bourdieu e demais autores da sociologia.
É um diálogo bastante instigante, acredito interessante. A cultura popular, pedra negra que se opõe à assimilação. O que aí se chama sabedoria define-se com trampolinagem, palavra que um jogo de palavras associa a acrobacia do saltimbanco à sua arte de saltar no trampolim. E como a trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de driblar os termos dos contratos sociais. Fenômenos de aculturação, esquemas de operações, estilos ou maneira de escrever, caminhar, ler, produzir, falar, etc., que cria maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar, sem sair do lugar onde tem que viver e que lhes impõe uma lei. Estratégias e táticas. Estratégia é o cálculo das relações de forças que torna possível a partir do momento em que o sujeito de querer e poder é isolável de um ambiente. Ela postura um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio, portanto, capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. A nacionalidade política, econômica ou científica foi construída segundo esse modelo estratégico, tática, um cálculo que não pode contar um próprio, nem, portanto, com uma fronteira que distingue o outro com totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro. Muitas práticas cotidianas, falar, ler, circular, fazer compras ou preparar refeições são do tipo tática, são táticas. Teorias da arte de fazer. São esquemas de operações e manipulações técnicas a partir de algumas análises recentes e fundamentais. Aí ele vai citando os autores e os procedimentos metodológicos que eles utilizam, que são as influências de Michel de Certeau, recentes e fundamentos, Foucault, Bourdieu. É possível, senão defini-los, ao mesmo precisar melhor seu funcionamento em relação ao discurso, à ideologia, como diz Foucault, ou adquirindo o hábitos de Bourdieu, e esta forma do tempo é que é a ocasião, o kairos de quem falam Vernon e Dettine, maneiras de balizar uma tecnicidade do tipo particular e, ao mesmo tempo, situar o seu estudo em uma geografia atual de pesquisa. Interessante, algo que me chamou bastante atenção é o diálogo que ele estabelece, utilizando Freud, Lacan, Bourdieu. São perspectivas distintas que existe uma convergência na obra dele com esses autores. Isso é algo bastante complexo e difícil. Práticas do espaço, a quarta parte. Do conceito de cidade às práticas urbanas. A cidade, instaurada pelo discurso utópico urbanístico, é definida pela possibilidade de uma tríplice operação, a produção de um espaço próprio. A organização racional deve, portanto, recalcar todas as poluições físicas, mentais ou políticas que a comprometeriam. Estabelecer um não-tempo ou um sistema sincrônico para substituir as resistências inapreensíveis e teimosas das tradições. Criação de um sujeito universal e anônimo que é a própria cidade. Cidade. Espaço a partir de um número finito de propriedades estáveis, isoláveis e articuladas uma sobre a outra. Nesse lugar organizado por operações especulativas e classificatórias, combinam-se gestão e eliminação. Assim funciona a cidade-conceito, lugar de transformação e apropriações, objeto de intervenções, mas sujeito sem cessar, enriquecido com novos atributos, e ela é, ao mesmo tempo, a maquinaria e o herói da modernidade. Espaço, em suma, espaço é um lugar praticado, assim a rua, geometricamente definida, por um urbanismo transformado em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos escrito. Usos da língua, quinta parte. Oralidade. Não existe, aliás, voz pura, porque ela é sempre determinada por um sistema familiar, social, etc., que é codificada por uma recepção. Escritura, atividade concreta que consiste
sobre um espaço próprio, a página em construir um texto que tem poder sobre a exterioridade da qual foi previamente isolado. O jogo escriturístico, produção de um sistema, espaço de formalização, tem como sentido remeter à realidade de que se distinguiu de mudá-la. O laboratório da escritura tem como função estratégica ou fazer com que as informações recebidas da tradição ou de fora se encontrem coligada, classificada e brincada num sistema e assim transformada, ou fazer que as regras e os modelos elaborados neste lugar excepcional permitam agir e o meio transformá-lo. Escritura, princípio de hierarquização social. A escritura se torna um princípio de hierarquização social que privilegia ontem o burguês, hoje o tecnocrata. Ela funciona como a lei de uma educação organizada pela classe dominante, que pode fazer da linguagem retórico-matemática o seu instrumento de produção. Verdade. A verdade não depende mais da atenção de um destinatário que assimila com uma grandiosa mensagem identificatória. Será um resultado de um trabalho histórico, crítico e econômico. A máquina celibatária, uma ficção teórica tomando o termo de empréstimo de Freud, esboçava uma espécie de máquina celibatária, fabricadora de sonhos, avançando de dia e de noite, recuando. A máquina solitária faz funcionar o Eros do morto, que esse ritual de luto não há outro, é uma comédia num túmulo do ausente. É interessante observarmos isso da transição da oralidade para a escrita. Quando existe a transição, eu tenho alguém que produz a mensagem e um receptor da mensagem. Você escreve e você não tem a interação do receptor da mensagem. Então, ele vai discutindo o que é a ausência desse receptor e os desdobramentos dessa ausência. Então, a automobilidade. O Alvin Toffler anunciava o nascimento de uma nova espécie humana, gerada pelo consumo artístico de massa. Essa espécie de informação transeunte e voraz, movimentando-se entre as pastagens da mídia, voltaria ao antigo nomandismo para caçar, porém, pradarias e florestas artificiais. É interessante que o Michel Certeau, ele está falando do sistema econômico, ele vai falecer em 1984, me parece. Então, ele vai um momento em que a economia ela passa a ser uma economia financeira, passa a ocorrer a financiarização da economia. Então, ao citar o Alvin Toffler, que escreveu A Terceira Onda, o Toffler ele traz um conceito bastante interessante, que é o prosumidor. Então, o prosumidor seria alguém que produz e consome. Por exemplo, um youtuber, ele produz o consumo, ele produz os produtos do YouTube ao mesmo tempo que ele produz. Então, ele passa a ser um prosumidor. Então, o Michel de Certeau, ao longo da obra, ele cita o Marx, ele fala do capitalismo, e nesse momento eu percebo que ele sinaliza essa transformação, essa transição do consumidor. Então, eu tenho um consumidor que, ao mesmo tempo, ele consome e produz o que as redes sociais fazem atualmente. Inclusive, aquele livro, o primeiro livro que nós discutimos sobre o currículo, aparece lá o Alvin Toffler. Por coincidência, ele também aparece aqui citado pelo Certeau. Então, maneiras de crer, crença, não é objeto do crer, um dogma, um programa, etc., mas o investimento das pessoas em uma proposição, ato de enunciá-la, de afirmação e não seu conteúdo. Hoje, não basta mais manipular, transportar e refinar a crença. Preciso analisar-lhe a composição, pois há a pretensão de fabricá-la artificialmente. Ainda parcialmente, o marketing comercial político está se empenhando nisso. Existem agora demasiados objetos para crer e muito escassa credibilidade. É o que a gente observa hoje nas redes sociais, basicamente. Sociedade recitada. A nossa sociedade se tornou uma sociedade recitada, e isto um triplo sentido, definido ao mesmo tempo por relatos, as fábulas de nossas publicidades e de nossas informações, por suas citações e por sua interminável recitação. Esses relatos têm duplo e estranho poder de mudar o ver, não crer, de fabricar real com aparências.
indeterminadas. Análise erudita só conhece o seu texto final e ainda para ele apenas o efeito de suas decisões epistemológicas, de seus critérios e de seus objetivos. Não é de se espantar que as operações concebidas em função dessa reconstituição tenham um caráter fictício. Assim, eliminar o imprevisto, expulsá-lo do cálculo como um acidente ilegítimo e perturbador da racionalidade é interdizer a possibilidade de uma prática viva e mítica da cidade. Fábula indeterminada, melhor articulada em cima das práticas metafóricas e dos lugares estratificados que o império da evidência da tecnocracia funcionalista. Aqui é a última sessão, é o final. Para concluir, finalmente, eu vou dizer um pouco o que eu senti lendo Michel de Certeau. Eu senti a obra... eu sou muito preocupado com quais são as premissas e os pressupostos que o autor utiliza. Então, essas premissas e pressupostos me leva a partir analisando Surtout, me leva à necessidade de estudar aquilo que eu falei, vou até acabar sendo redundante, me leva à necessidade de estudar o Freud e o Lacan para que eu possa compreender mais, pelo menos na perspectiva que traz o livro. Pelo que eu percebi, existe uma vertente do Michel de Certeau mais para a historiografia, para a psicanálise, mas o livro ele predominou não, ele teve maior presença do Freud e do Lacan. Isso é bastante interessante. E obrigado. E vamos à discussão.